O biofilme, então, apresenta uma heterogeneidade. Ele é diferente quanto aos indivíduos que o formam, quanto a dentes diferentes. Então, em uma mesma pessoa, eu posso ter biofilmes com composições diferentes em dentes diferentes, e quanto aos sítios de um mesmo dente. Por exemplo, na parte da frente de um dente, eu posso ter um tipo de biofilme, enquanto que na parte de trás vai ser outro tipo, ou para dentro da gengiva vai ser um tipo, para fora da gengiva vai ser outro tipo. Tudo vai depender de questões ali anatômicas. E como que acontece a formação desse biofilme? Então, as bactérias, né, elas começam ali entre 3 a 8 horas, começam a se agrupar, bactérias aeróbias e gram-positivas. Depois de 24 horas que eu ainda não removi esse biofilme, então um dia inteiro, ele é clinicamente evidenciável, eu consigo enxergar ele. E aí, um micro-organismo, nesse tempo, gerou 256, então significa que ele está bem mais espesso. Eu vou ter a presença, além dos aeróbios gram-positivos, de alguns anaeróbios e gram-negativos. Após 3 dias que eu não removi esse biofilme, eu vou ter aí um predomínio de anaeróbios e gram-negativos, porque essa película se tornou tão espessa que eu tenho ali dentro condições onde não tem a presença de oxigênio. E aí essas bactérias que são anaeróbias, que só sobrevivem, né, na ausência do oxigênio, porém são mais perigosas, elas começam a se multiplicar. E após 3 semanas, se eu não remover esse biofilme, ele vai crescer no sentido apical e a sua espessura, aí sim, vai favorecer o predomínio desses anaeróbios. Essa formação do biofilme, ela vai passar por 4 fases: película adquirida, colonização primária, colonização secundária e maturação. A película adquirida é a primeira fase de formação do biofilme e acontece após 20 segundos que eu terminei de escovar o dente, de fazer uma profilaxia. Essa película, ela é formada pela própria saliva, né? Sabe quando você consegue tirar até ela com a unha mesmo, né? Uma película bem fininha que se forma ali sobre o dente. Ela tem a função de hidratar o dente, para que o esmalte não fique tão quebradiço, tão friável. Então, ela é muito importante. E ela possui receptores de superfície para bactérias aeróbias gram-positivas, principalmente no formato arredondado. Aí nós vamos para a fase de colonização primária, que seria o número 2 ali do desenho. A película adquirida, então, é livre de bactérias, não tem bactéria nessa parte. Já na colonização primária, eu começo a ter as primeiras bactérias, os primeiros micro-organismos, que são bactérias gram-positivas e aeróbias. A gente chama de bacilos e cocos por causa do formato. Então, os cocos são os redondos e os bacilos são ovais. Nesse momento, acontece uma concentração de gás carbônico e, consequentemente, os aeróbios facultativos. Então, nessa fase, o que que eu tenho? Aeróbios gram-positivos. Depois, na colonização secundária, aí sim se iniciam os facultativos gram-negativos e proteolíticos. E aqui eu vou ter bactérias que são consideradas periodontopatogênicas. Essas bactérias, elas têm o potencial de causar doenças ao nosso periodonto, que seria a estrutura de suporte dos dentes, né? Iniciando ali pela gengiva, cemento, osso alveolar, toda essa parte que sustenta o dente. E aqui no nosso desenho, eles são representados pela cor vermelha. Já na última fase é a maturação. A doença se instala a partir do amadurecimento do biofilme. Então, é necessário que esse biofilme esteja maduro, que leva cerca de 72 horas para acontecer. E esse biofilme vai ser formado por bactérias anaeróbias, gram-negativas, proteolíticas. Então, aqui sim,
Somente quando eu chego na quarta fase, que é a fase de maturação, é que eu vou ter a capacidade de formar doenças através desse biofilme. Então, só relembrando aqui, ó, primeiro desenho, número 1, película adquirida, não tem bactérias. Desenho número 2, colonização primária, eu tenho bactérias aeróbias gram-positivas. Número 3, eu já começo a acumular também anaeróbias gram-negativas. E aqui, número 4, é a fase de maturação, aonde, número 3, colonização secundária, e número 4, maturação, aonde esse biofilme já está espesso, já está presente há 72 horas, e agora sim ele pode causar doenças. Somente após a maturação ele é capaz de causar doenças. Assistam o vídeo número 1. E agora a gente vai falar um pouquinho de cárie dental. Então, cárie significa destruição. Ela é a destruição localizada dos tecidos mineralizados do dente, ou seja, dos tecidos duros do dente. É uma doença infecciosa, transmissível desses tecidos calcificados aí do dente. Ela é multifatorial, então significa que eu preciso ter várias situações, várias causas envolvidas. E dependendo da interação entre o hospedeiro, que é o dente, né, e a microbiota. Então, vai depender do dente, da saliva, da microbiota, dieta e tempo. Essa cárie pode acontecer no que a gente chama de superfícies lisas, né, que são as faces vestibulares dos dentes e linguais, ou ela pode acontecer também em região de cicatrículas e fissuras, que é na face oclusal, aqui onde eu já tenho uma predisposição maior para o acúmulo de comida. Aqui a gente tem a imagem de um fóssil que tem uma cárie, e esse fóssil data de 15 mil anos. Então, as pessoas já tinham problemas com cáries desde aquela época. Por que a prevalência da cárie é alta? A cárie se tornou mais comum após a industrialização, porque a gente começou a usar o açúcar como conservante, né? Então, ele está presente em vários dos produtos que nós consumimos no dia a dia, e isso vai fazer com que o consumo de açúcar aumente e, consequentemente, o índice de cárie vai ser maior. Existe um índice que se chama CPOD, que é de dentes cariados, perdidos e obturados. E só para vocês terem noção, foi feito esse índice no ano de 86, para que a gente tivesse uma ideia de como que era o dente da população nessa época. Então, uma pessoa entre 6 a 9 anos, ela tinha cerca de 2,5 dentes, 2 a 3 dentes, cariados, perdidos ou obturados, que são dentes restaurados. Entre 10 a 12 anos, essa pessoa podia ter entre 5 e 6 dentes comprometidos. Entre 15 a 19 anos, cerca de 12 a 13 dentes. É muita coisa se a gente pensar que um adulto possui, em média, 32 dentes. 35 a 44 anos, 22, 23 dentes comprometidos. E entre 50 e 59 anos, 27 a 28 dentes cariados, perdidos ou obturados. Então, era um índice muito alto, ainda não se investia tanto em prevenção nessa época. A formação da cárie, como que ela acontece? Através de uma coisa que se chama teoria quimioparasitária. Então, significa o quê? Que os micro-organismos que causam a cárie, eles vão se alimentar daqueles alimentos que nós consumimos, daqueles carboidratos que ficam ali ao redor do dente, e nesse momento eles são capazes de produzir ácidos, amolecendo e dissolvendo os tecidos endurecidos desse dente. Quanto mais tempo eu deixar, pior. Eu preciso ter o fator tempo também envolvido. Então, se eu como esses alimentos, eu ingiro, mas eu escovo os dentes e não deixo eles tanto tempo, isso não vai acontecer.
Agora, se eu não faço uma boa higienização, se eu deixo alguma área ali sem ser removida esse alimento e ele vai ficando, esse biofilme vai se tornar maduro e aí eu posso ter a formação da cárie. Existe uma dinâmica que a gente chama de DES-RE, que é um equilíbrio, existe um natural equilíbrio entre a desmineralização e a remineralização. Quando isso está equilibrado, eu não tenho problema nenhum. Porém, para que se forme a cárie, precisa haver um desequilíbrio nesse processo, que a gente chama desequilíbrio DES-RE. Né? A desmineralização, o que que é isso? É a perda de minerais do dente, que vai acontecer com a ingestão de alimentos, sendo que o pH da saliva, ele tem que estar abaixo de 5,5. Então, ele tem que ser um pH ácido. E essa saliva vai buscar um equilíbrio, removendo os minerais do dente para tentar estabilizar esse pH, considerando que um pH neutro é em torno de 7. Já a remineralização é um processo que acontece naturalmente quando o pH ele volta ao normal após um tempo. Então a saliva ela devolve os minerais ao dente. Ela faz essa capacidade que a gente chama de tampão, tamponamento salivar. Então ela tem uma certa capacidade de proteger mesmo que você não escove os dentes. Ela retira e devolve os minerais para os seus dentes. Porém, o problema é que quanto mais frequente for o consumo dos alimentos, mais essa saliva vai abaixar o pH e quanto mais baixo, ela perde essa capacidade de remineralizar. E aí acontece a cárie. Então, para que isso aconteça, eu preciso ter uma frequência de ingestão de alimentos. Assistam também o vídeo 2, que vai explicar um pouquinho melhor sobre esse processo. Quanto aos micro-organismos causadores da cárie, o Streptococcus mutans é um micro-organismo que vai causar essa doença. Na verdade, ele é o principal, o mais importante. Quando vocês forem fazer concurso, alguma prova, se perguntar micro-organismo relacionado à cárie, é esse daqui, Streptococcus mutans. S é a abreviação S mutans. Eles usam a sacarose como matéria-prima, né, substrato, para produzir energia e ácido lático. Mas também, como vocês vão ver, existem outros tipos de bactérias que estão aí relacionadas com a cárie. Além dos streptococcus, eu tenho lactobacillus e actinomyces. E aí cada um deles vai ter assim uma predileção por algumas regiões específicas. Então, é mais comum que os streptococcus estejam presentes nos dentes, né, principalmente nas regiões de fissuras, que é ali a oclusal dos dentes, e faces interproximais, mesial e distal. Porém, eu posso ter a presença deles também no dorso da língua, suco gengival e mucosas bucais. Já os lactobacilos, eles costumam colonizar dentes, dorso da língua, mucosa vestibular e palato duro. E os actinomyces, as superfícies radiculares, as raízes dos dentes. Todos eles têm potencial de causar cárie. E a doença periodontal é um processo inflamatório que compromete uma ou mais estruturas do dente, na verdade, de suporte do dente, né, que é a gengiva, ligamento periodontal, cemento e osso alveolar. Essas quatro estruturas, elas formam o periodonto. Então, aqui, ó, eu tenho a gengiva, o ligamento periodontal, que é esse tecido fibroso que ele vai unir, né, o dente ao osso. Aí eu vou ter o cemento, que é essa camada que recobre a raiz do dente, e eu vou ter o osso alveolar. Segundo Sokransky, em 91, né, existem na natureza cerca de 1 milhão de espécies de bactérias, e desse 1 milhão, apenas 300 a 400 vão habitar essa região que a gente chama de periodonto. E desses, 10 a 20 são capazes de causar doença periodontal. Então, aqui, para que fique mais claro, aqui é o dente e aqui o periodonto.
né? Estrutura de suporte do dente. Uma gengiva sadia, ela vai ter cerca de 95% ali das bactérias cocos e bacilos, então arredondadas ou então ovaladas. E vai ter cerca de 15 a 20% de bactérias anaeróbias, aquelas bactérias que sobrevivem na ausência de oxigênio, sendo 80 a 85% facultativos. Então, esses facultativos, eles são aeróbios, mas eles podem sobreviver na ausência de oxigênio, se tornando anaeróbios facultativos. Já se acontece uma inflamação da gengiva, aí essa gengiva ela vai receber, esse quadro clínico vai receber o nome de gengivite, aonde eu tenho uma inflamação que afeta só a gengiva e é reversível. E eu vou ter essa característica de gengiva avermelhada, inchada, dá para ver a presença aqui, ó, de biofilme ao redor dela, nos dentes. Aqui eu tenho uma mudança da microbiota gram-positiva, tendo não só bactérias gram-positivas, mas também algumas anaeróbias gram-negativas. Assistam o vídeo 3 que ele vai explicar um pouquinho melhor sobre a gengivite. Foi feito um experimento de gengivite no ser humano. Muito tempo atrás, hoje isso não seria nem permitido, né, onde alguns estudantes de odontologia concordaram em fazer parte desse experimento e pararam de escovar os dentes durante 3 semanas, para que se avaliasse o que ia acontecer. No primeiro dia, iniciou-se a formação da placa, né? Então dava para ver que tinha placa visivelmente clinicamente. Depois de 10 dias, esses estudantes apresentavam uma gengivite marginal, então ali no contorno das gengivas. E após 21 dias, eles retornaram com a higiene, claro, a gengivite continuou, e houve o desaparecimento completo dessa inflamação. Então, isso comprova que a gengivite ela é totalmente reversível, desde que se tenha um método de escovação correto. Existe também a gengivite ulcerativa necrosante, chamada de GUN. Aqui eu já tenho uma situação um pouco diferente. É uma inflamação destrutiva, normalmente a gengivite ela não dói. Porém, nesse caso, sim, ela é bem destrutiva, dolorosa, sangra fácil. Eu posso ter aqui, ó, pus relacionado, saindo, né, pela gengiva também. E eh, pode ter essas placas, né, bem grossas, espessas aqui também nos dentes próximos às gengivas. Nesse caso, ó, é uma inflamação bem feia, bem dolorosa, tem um cheiro, né, forte devido também ao pus, ao sangue. 1/3 desses micro-organismos são anaeróbios facultativos, mas eu vou ter tanto bactérias gram-positivas quanto gram-negativas aqui. Ela já a periodontite crônica do adulto, né, então quando eu não trato essa gengivite, ela pode evoluir para uma periodontite, e aí ela vai afetar outros tecidos que não só a gengiva, né, os outros tecidos de suporte do dente. A periodontite crônica do adulto é a mais comum, e aqui, claro, aqui é um caso bem extremo, que eu estou mostrando para vocês, e aqui eu tenho uma perda óssea horizontal. Então, se eu bater um raio-x, eu vou ver que horizontalmente todo esse osso aqui da parte superior, ele subiu, ele regrediu. Eu tenho uma perda considerável. Assim como embaixo, esse osso regrediu, ele desceu. Isso aqui, para quem tiver curioso, é cálculo, tá? É o tártaro cálculo. Tem também um vídeo que vai falar um pouquinho mais sobre periodontite, vídeo 04. Essa periodontite do adulto,
né, ela vai ter um predomínio de bactérias gram-negativas anaeróbias, porque ela vai acontecer para dentro da gengiva, então ali é uma região onde não tem oxigênio. E quanto mais severa a doença, maior vai ser a proporção de anaeróbios. Eu tenho algumas bactérias, né, que são características, assim, como eu vou ter bactéria que forma cárie, eu vou ter bactéria que forma periodontite, e eles são chamados de AA, né? Também vou ter outras, as gengivales e a intermídia, eles vão também estar associados, mas o AA é o nome mais comum. A periodontite juvenil, essa aqui é uma periodontite que acontece em jovens, tá? Então ela pode ter início ali pelos 11, 13 anos, bem cedo. Ela tem um componente genético. Então, provavelmente, se sua mãe perdeu os dentes bem cedo, a chance de você ter essa periodontite também existe. Ela é agressiva, então é muito rápida, acontece essa perda da inserção do dente, pode ser localizada ou generalizada, mas o principal é que se você olhar, não parece que ela é tão assim severa quanto a periodontite crônica do adulto. Essa periodontite juvenil, ela pode enganar, pode parecer que está tudo bem ou pode estar assim a gengiva mais inchada, dependendo da pessoa. Em resumo, se a gente for comparar, né, saúde, gengivite e periodontite, o que que eu preciso saber? Na saúde, eu vou ter o predomínio de bactérias aeróbias gram-positivas. Na gengivite, eu vou ter aeróbias gram-positivas e algumas anaeróbias gram-negativas. Já na periodontite, eu tenho um predomínio de anaeróbios gram-negativos. E isso também está ligado com a severidade da doença. Então, quanto mais gram-negativo, mais severa é a doença. E o quarto tópico é sobre infecções pulpares e periapicais. Então, para a gente saber, né? Polpa é o nervo do dente, é isso aqui, ó, essa camada que está aqui no interior do dente e que vai se ligar aos outros nervos do corpo humano, tá? Já o periápice é a região ao redor do ápice, o ápice aqui, ó, o finalzinho do dente, e o periápice é toda essa região ao redor do dente. Aqui tem um exemplo, né, como que acontece a progressão da cárie. Então, a cárie vai iniciar em esmalte, vai se tornando mais profunda e vai chegar até a dentina. A partir do momento que ela chega na dentina, ela vai prosseguir para a polpa e, se não tratada, da polpa ela vai infectar o periápice e cair na corrente sanguínea. A contaminação dessa polpa pode acontecer por quatro formas. Então, via direta, que é esse exemplo que eu dei da cárie, ela vai entrar diretamente os micro-organismos em contato com a polpa, contaminando ela. Ou ainda pode acontecer por fraturas também, onde a bactéria alcança diretamente a polpa. Via hematogênica, que é pelos vasos sanguíneos, pela corrente sanguínea, aqui ó, número 2. Via retrógrada, que é a região periodontal aqui do periápice, né, essa região 3. Isso pode acontecer, inclusive, por traumas físicos. E por contiguidade, que é quando eu tenho um dente na região vizinha, então um dente infectado, e ele pode sim infectar o dente do lado, se não tratado, e permanecer por muito tempo essas bactérias ali. São agentes agressores à polpa, agentes físicos, mecânicos, como fratura, né, de coroa e de raiz, agentes térmicos, então se eu usar um instrumento rotatório, por muito tempo ele vai esquentar ali aquele dente, ou se eu usar ele sem a refrigeração adequada, por exemplo, uma broca, eu vou preparar um dente para restaurar. Se não tiver refrigerado, saindo água ali, eu posso aquecer e lesionar essa polpa, causando uma inflamação.
Agentes elétricos, como a corrente do amálgama. Então, sim, o amálgama é uma restauração que ela tem essa capacidade de transmitir a eletricidade. Energia radiante, que seria através do raio-x. Agentes químicos também podem causar danos à polpa, como alguns materiais restauradores, ácidos, a própria resina composta, por isso que a gente sempre tem que fazer uma proteção na hora de restaurar. Alguns cimentos, por exemplo, o fosfato de zinco, porque eles são ácidos e também vão causar algum nível de inflamação a essa polpa se não houver uma proteção adequada. E os micro-organismos, claro, podem agredir essa polpa. Tem um vídeo número 5 que vai falar sobre pulpite, que é justamente a inflamação da polpa dental. E aqui, para que vocês vejam, essa é uma polpa de um dente, então é um tecido elástico, né? Ela está sobre uma gaze que foi removido durante uma endodontia, um tratamento de canal, e o autor colocou aqui, bateu a foto para que a gente veja como que é. Então, há um sistema, né, de inervação e vasos sanguíneos aqui. E ele é vivo, é o que faz a gente sentir quente, frio, as sensações do dente. Assistam também o vídeo 6, que vai falar aí sobre a importância, né, dos cuidados com os dentes. E essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem, entre em contato comigo. Bom descanso para todo mundo e até a próxima semana. Não deixem de assistir os vídeos, né, complementares que eu estou colocando aqui para vocês. E só para lembrar, na semana que vem a gente tem a atividade, então não vai ter aula gravada, vai ter a atividade e na outra semana, prova. Um bom descanso a todos e até!